Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do primeiro ano EJA do Engenho das Lajes. Professor Humberto aqui, e nós vamos para um conteúdo novo que eu vou falar para vocês agora de função do segundo grau ou função quadrática. Nós tínhamos visto a função afim, que era a função de primeiro grau, onde o maior expoente do x era 1. Agora a gente vai ver a função em que o maior expoente é 2. Então vamos lá para este conteúdo que é função quadrática ou função do segundo grau, beleza? Então o título está aí, então nós vamos começar a verificar como é que ela se comporta. Essa função, como eu falei, é ela que possui o expoente 2 como o maior do expoente das variáveis. Então sempre você vai ter em algum lugar um x elevado ao quadrado, ou qualquer letra que você estiver usando elevado ao quadrado, tudo bem? A função ela tem essa fórmula: ax ao quadrado mais bx mais c. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O a é um número que sempre vai estar na frente do x ao quadrado. O b é o número que vai estar na frente de um x que ele é sozinho. E o c ele vai estar um número sozinho, que é o termo independente que a gente chama. Se não tiver ninguém na frente do x ao quadrado, vale 1. O a. Se não tiver ninguém na frente do x, o b também vale 1. Se não tiver nenhum número sozinho, o c vale 0. Então tem essa diferença. Na frente das letras vale 1 porque todo número vezes 1 é ele mesmo. E o c vale 0 porque ele sozinho, se eu tirar, fica nada. Fica 0. Tudo bem? Beleza. Então quais são exemplos de função do segundo grau, né? Como eu falei, ela tem a forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, nós temos aí essa função, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Essa função está naquela fórmula? Então, vamos ver. Você pode observar que o a é o que fica na frente do x ao quadrado lá em cima. E quem é que está na frente do x ao quadrado no nosso exemplo? 2. Então, o a vale 2. Quem é que está na frente do x sozinho? O b. Não é? Lá na forma. Então, no nosso exemplo, no lugar do b está o 3. Tudo bem? E o c é o número que está sozinho. Se lá é menos 1, o c vale menos 1. Então sempre vai ser isso. O professor ele vai estar sempre nessa ordem, A, B, C, x ao quadrado, x e o número? Não. Ele pode estar misturado. Não é a posição que é o A, B, C. É na frente de quem que ele está. Se ele está na frente do x ao quadrado é o A, se ele está na frente do x é o B, e se ele é o número sozinho é o C. Beleza? Outro exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 10. Quem é o a? Não tem ninguém na frente do x ao quadrado, então o a vale 1. O b, quem está na frente do x sozinho, é o menos 4. E o c é o número sozinho, então mais 10 ou 10, que é a mesma coisa. Beleza? Outro exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 6. Tem o x ao quadrado, função do segundo grau normal. Quem é que está na frente do x ao quadrado? Não tem ninguém, mas tem um menos. E quando eu falei que não tem nada é 1. Como tem um menos, na frente do a é menos 1. O b é o cara que tem um x sozinho. Tem algum x aí sozinho? Não, só tem um x ao quadrado e o número. Então eu tiro por consequência que não existe b. E se não tem b, o b vale 0. Essa também é chamada de função incompleta. Porque não tem um ABC, ela só tem um a e tem o c que vale 6. Tudo bem? Próximo exemplo. 3x ao quadrado mais x sobre 2. Quem está na frente do a? 3. Quem está na frente do x? O x é o nosso b, quem está na frente dele, né? Só que não tem nada em cima. Então, quando não tem nada, é 1. Mas tem um 2 embaixo. Então, se tem 1 em cima e 2 embaixo, o meu b vale 1 sobre 2, 1 meio. Tem número sozinho? Não tem. Então, c vale 0. Ok? Mais um exemplo, x ao quadrado. X ao quadrado não tem nada na frente, o a vale 1. Não tem x, o b vale 0. Não tem número sozinho, o c também vale 0. Essas últimas são incompletas. Beleza, pessoal? Então, você sempre tem que observar as letras, que no caso a gente está usando o x, mas pode usar outra, não tem problema. O termo ao quadrado, a, o termo sozinho, b, e o número sozinho, c. Legal? Tranquilo? São exemplos de funções que não são do segundo grau. Tem algumas situações que elas não são. Então, por exemplo, f de x mais 2. A gente acabou de aprender no último conteúdo. Ela é de primeiro grau. O expoente do x quando não tem nada é 1. Tudo bem? Então, ela é uma função afim.
f de x, x ao cubo menos 5x. O maior expoente é 3, olha lá, o x elevado a 3. E a função de segundo grau é um x elevado a 2. Pela teoria, pela dedução, x ao cubo é de terceiro grau. Esse é um outro tipo de função que não é quadrática. f de x é raiz de 2x mais 1. Quando tiver raiz em cima da letra, quando a sua variável está dentro da raiz, não é função do segundo grau. Ela é uma função raiz. Mas pode acontecer que a raiz esteja só em cima do número. Quando a raiz só estiver em cima do número, não estiver envolvendo a letra, ela continua sendo função do segundo grau normal. Então ela só não é função do segundo grau se a raiz estiver cobrindo a letra. E nesse caso está cobrindo o 2 e o x. Então se ela está cobrindo a letra, ela é função raiz, não é quadrática. f de x é igual a x elevado a 1 meio menos 2x mais 3. Gente, o expoente não é 2, o expoente é 1 sobre 2. Então, ela não é função do segundo grau, ela é uma outra função qualquer. Tudo bem? Com um grau diferente, um grau 1,5. Tá bom? Vamos seguir? Determinando o valor de imagem dado a um determinado domínio. Lembra que na função afim a gente botava f de 3, trocava o x por 3, calculava e achava a sua imagem? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu pedir o f de alguma coisa, você vai lá, troca o x pelo número, e no x, que é do x ao quadrado, troca, e no x, que é sozinho, também troca pelo mesmo número. A diferença aqui é que você tem 2 lugares para trocar. Até 2 lugares, né? Então, por exemplo, se eu quero f de 2, onde tem x, eu vou trocar por 2. Então, se é x ao quadrado, 2 ao quadrado. Se é 4 vezes x, é 4 vezes 2. Então, tudo que é x eu troco por 2. Menos 5. Aí é só calcular. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. E o 5, o menos 5 está lá sozinho. f de 2 é igual a 12 menos 5. E 12 menos 5 é igual a 7. Beleza? Outro exemplo, f de menos 3. Onde tem x eu troco por menos 3. Então, se é x ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Mais 4 vezes x, então é mais 4 vezes menos 3. Se eu estou com negativo, bota entre parênteses. Né? Entre parênteses. Menos 5. Aí é só fazer o cálculo também. Menos 3 elevado ao quadrado. Toda vez que o expoente é par, a resposta é positiva. Não importa quem está lá dentro. Então, menos 3 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Menos vezes menos dá mais. Então, vai dar 3 vezes 3, 9. 4 vezes menos 3, multiplicação. Sinais diferentes. Dá menos, beleza? 4 vezes 3, 12. E tem lá o menos 5. Aí é só fazer 9 menos 12 menos 5. 9 menos 12 dá menos 3. E menos 3 menos 5 dá menos 8. Então, o que isso quer dizer? O f de 2 dá 7, o f de menos 3 dá menos 8. Quando você for marcar lá no plano cartesiano, o 2 do x vai ligar lá com o 7 do y. Este é um ponto desse gráfico, que a gente vai ver na próxima aula o gráfico. E o menos 3 vai ligar com o menos 8. Tudo bem? Você pode escolher qualquer domínio para você procurar a sua imagem. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso novo conteúdo, função do segundo grau. É o conteúdo que a gente vai encerrar o primeiro ano EJA com ele, porque ele é o mais comprido, né? Tem mais coisas para a gente verificar sobre ele. Próxima aula a gente vai ver o gráfico, que não vai ser uma reta igual a função afim, vai ser um outro gráfico diferente. Tudo bem? Tirem dúvidas, façam as atividades, estou à disposição. O professor Humberto aqui. Tchau, tchau.